Graça e paz. Hoje eu queria discutir um pouquinho sobre um assunto difícil de ser trazido na igreja às vezes. A gente já abordou isso aqui de algumas maneiras diferentes, mas se tivesse que dar um tema principal seria: a que Deus temos servido? Ao Deus que nos criou ou ao Deus que a gente criou? Então, vou pedir para os irmãos abrirem, por favor, lá em 1 Reis, capítulo 12, a partir do versículo 25. E hoje vai ter Bíblia, vai ter histórias para a gente refletir sobre. E eu peço a concentração dos irmãos para que a gente possa ser edificado nessa noite. Lá em 1 Reis, a gente vai ler uma história muito legal para quem gosta de história. Teve o reinado do povo de Israel, do povo judeu. E aconteceu que, numa determinada época, houve uma divisão dos reinos. Pense que um reino completo, um país completo, tinha 12 tribos. As tribos foram divididas. Então, o país de Israel, que é o país de Israel que a gente conhece até hoje, ele foi dividido. E ficou dividido entre Israel, entre o Reino do Sul e o Reino do Norte. Ao contrário, né? Reino do Sul e Reino do Norte. E esse povo, eles tinham 2 governantes diferentes. O Reino do Norte foi governado por Jeroboão. Não precisa gravar um nome agora, não. Mas preste atenção na história. Jeroboão, ele não era legítimo para estar naquele trono. Porque veio o rei Salomão, e o rei Salomão teve um filho. E na morte do rei Salomão, quem deveria governar era o seu filho. Mas Jeroboão era conselheiro do rei. E ele usurpou o trono do filho de Salomão, pegando 10 das 12 tribos. E assim o reino ficou dividido. Parte dele foi governada pelo filho legítimo de Salomão e parte dele foi roubada por Jeroboão. E aí, o que aconteceu? É nesse cenário que a gente vai começar a nossa leitura. Por quê? O povo de Israel era um povo que foi separado por Deus. E eles tinham a obrigatoriedade de adorar ao Senhor, ao menos uma vez por ano, na cidade de Jerusalém, porque é onde estava o templo. Só que, como o reinado de Jeroboão ficava na parte de cima do país, que não tinha a capital de Jerusalém, ele pensou: se eu liberar o povo para ir fazer sacrifício, para ir fazer peregrinação, onde Deus mandou eles fazerem, eles vão começar a voltar para o reinado anterior e eu vou ficar sem meu reinado. E ele, espertamente, pensou no plano que vamos ler a seguir. Diz assim: E Jeroboão edificou a Siquém, no monte de Efraim, e habitou ali. E saiu dali e edificou a Penuel. Pode seguir. E disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará ao seu Senhor. Ou seja, eles vão voltar para o rei original. E a Roboão, rei de Judá. Me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá. Assim, o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro. E lhes disse: muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel e colocou o outro em Dan. E este feito se tornou em pecado, pois o povo ia até Dan para adorar o bezerro. Também fez casa nos altos e constituiu sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram filhos de Levi, porque era uma obrigatoriedade que os sacerdotes fossem da tribo de Levi. E ele escolheu de outra maneira. E fez Jeroboão uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, como a festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar, semelhantemente, fez em Betel, sacrificando aos bezerros que fizera, também em Betel estabeleceu sacerdote dos altos que fizera. E sacrificou no altar
e fizeram em Betel no dia 15º do 8º mês, que ele tinha imaginado no seu coração. Assim fez a festa dos filhos de Israel e sacrificou no altar queimando incenso. Até ali. Ele escolheu ao seu bel prazer os sacerdotes, os bezerros, o jeito que seria a adoração. O povo, ele foi resgatado do Egito, das mãos de Faraó, deixou de ser escravo pelo Senhor. Deus, o único Deus, foi quem libertou o povo. O único Deus foi quem libertou o povo. Mas, quando eles teve essa divisão do reino, essa geração, que já não foi a que veio lá do Egito, que já era a geração dos filhos que viram as maravilhas que Deus havia feito no Egito, caíram na conversa desse rei. Então, ele disse, volta aí alguns versículos, Bia. E ele disse para o povo, ele construiu altares alternativos, que não eram onde Deus mandou, para o povo não ir para Jerusalém adorar como Deus ordenou que deveria ser adorado. E ele construiu bezerros de ouro e disse, vai ser muito trabalhoso para você, povo, ir até Jerusalém, só para adorar, só para prestar culto ao Senhor. Vai ser um trabalho danado, Jerusalém é longe daqui, muito calor nesse deserto. Não vai, não. Eis que eu coloquei entre vocês deuses aqui pertinho. E foram esses que tiraram vocês lá do Egito. E aí o povo acreditou no rei. E aí todo o povo caiu em pecado por conta da introdução desse rei no conteúdo do culto que deveria ser prestado ao Senhor. Aí pode ir para o capítulo 13, Bia, versículo 1. Primeiro, o próximo capítulo desse. Ah, tá. E aí, o que aconteceu? E eis que, por ordem do Senhor, veio de Judá a Betel um homem de Deus, a Jeroboão. Estava junto ao altar para queimar, e Jeroboão estava junto ao altar para fazer o sacrifício, para queimar o incenso, para adorar o falso Deus que ele criou, afirmando que era o Deus verdadeiro. E ele estava ali preparado para fazer. E o povo estava indo junto. E aí, o que aconteceu? E ele clamou contra o altar por ordem do Senhor. Veio um homem de Deus, viu toda aquela cena, e ele clamou condenando aquele altar. E disse, altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que sobre ti queimam incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. Isso aqui já era uma profecia do rei que viria e restituiria a ordem do culto como deveria ser feito, como Deus mandou. E ele clamou contra o altar por ordem do Senhor e disse... Próximo. E deu naquele mesmo dia um sinal dizendo, este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá e a cinza que nele está se derramará. Pode perceber. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão, estendeu a mão sobre o altar, dizendo, pegai-o, para prender o moço que estava vindo da parte de Deus, condenar aquela atitude que era mentirosa, que estava consagrando o povo a outros ídolos, a falsos deuses. E ele apontou e falou, peguem ele, para prender o homem que estava falando a verdade. E a mão dele ficou paralisada. E ele entra em desespero. Pode passar. E o altar se fendeu, se partiu, e as cinzas se derramaram sobre o altar, como sinal que o homem de Deus tinha apontado que aconteceria. Pode seguir. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus, roga a face do Senhor teu Deus e roga por mim, para que me restitua a minha mão. Então o homem de Deus suplicou ao Senhor, e a mão do rei se lhe foi restituída como dantes. E aí, vai acontecer o seguinte, para o 7. E a gente pode pensar assim, nossa, que legal, o homem corrompido se fez como defensor, né, do culto a Deus verdadeiro, corrompeu o povo, criou um cenário de culto totalmente
fora do que a palavra nos ordena, fora do que Deus pediu para ser, levou o povo todo a pecar, a fazer a mesma coisa, fingindo que era só uma questão de comodidade. E a gente pode pensar assim, nossa, e aí Deus levanta esse homem de Deus, que era um homem provavelmente sem poder nenhum, porque não aparece nem o nome dele aqui, e ele teve muita coragem para chegar diante do rei e condenar tudo que aquele rei estava fazendo, mesmo podendo ser preso, mesmo podendo ser morto. E não só isso, Deus permite que ele faça sinais e maravilhas, que ele condene, que na hora que ele vai ser amaldiçoado pelo rei, que ele deve ser preso pelo rei, a mão dele fica paralisada, porque ele está indo contra o homem que Deus mandou. E ao pedido daquele homem a Deus para retornar a saúde da mão daquele rei, a mão dele volta ao normal. E a gente pode pensar, que homem de Deus, né? Um verdadeiro profeta. Então a gente estava ouvindo o homem errado. É esse homem aí que a gente tem que ouvir. Às vezes a gente vai assim, a gente fica buscando pessoas para ouvir, ao invés de ouvir unicamente ao Senhor e adorar ao Deus que nos criou. E não adorar a uma coisa que a gente inventou da nossa própria cabeça e do jeito que a gente criou também. E aí, pode seguir. A gente pode pensar, nossa, que legal, né? A história poderia acabar por aí, o homem iria virar uma referência de fé e tudo isso. Mas presta atenção. O rei disse ao homem de Deus, vem comigo para casa, conforta-te e dar-te-ei um presente. Porém, o homem de Deus disse ao rei, ainda que me desse metade da tua casa, eu não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água nesse lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo, não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho de onde vieste. Assim foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. E a gente falou, que legal, ele foi tentado, né? E é uma prática comum no Oriente Médio até hoje, a pessoa ser recebida para comer, para ficar. E é uma falta de educação tremenda você rejeitar. Mas Deus falou para ele, você não vai comer e não vai beber. Você vai voltar por outro caminho. Essa é a ordem que eu te dei. Enquanto ele estava obedecendo a Deus, Deus permitiu que ele fizesse milagres e maravilhas e que a vida dele fosse poupada, mesmo diante da condenação de um rei. E aí ele segue seu caminho. Eu li o anterior? Tá. E aí ele segue seu caminho e diz, assim foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera Betel. E morava em Betel um velho profeta. E vieram seus filhos e contaram-lhe tudo que o homem de Deus fizera naquele dia, em Betel. E as palavras que dissera ao rei, e as contaram ao seu pai. E disse-lhe seu pai, por que caminho se foi? Por onde que ele foi? E seus filhos lhe mostraram o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse os seus filhos, albardai-me um jumento, e albardaram-lhe o jumento, no qual ele montou. Pode ir. E foi após o homem de Deus e achou assentado debaixo de um carvalho e disse-lhe, és tu o homem de Deus que vieste de Judá? E disse, sou. E aquele homem ficou encantado, porque pensa, ele era um velho profeta. Provavelmente ele reconhecia que as práticas daquele rei, que aquele rei estava fazendo aquele povo fazer, era contrária à verdade de Deus. Mas, seja pela avançada idade, seja para o rei não dar voz mais aos profetas, ele não conseguia declarar isso para o povo, declarar isso diante do rei. E quando ele ouviu que alguém foi lá e falou tudo que ele sabia que era preciso ser dito para aquele rei, para que o povo fosse corrigido e não ofendesse mais a Deus, ele queria conhecer aquele rapaz, ele queria falar com aquele moço, ouvir mais da parte de Deus sobre ele e quis chamar ele para sua casa. Continua. Então lhe disse, vem comigo à casa e come pão. Porém ele disse, não posso voltar contigo, nem estarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água nesse lugar, porque Deus mandou, porque me foi mandado pela palavra do Senhor. Ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde vieste. E, gente, que legal, ele seguiu bonitinho em obediência ao Senhor. Mas, no próximo vai dizer, assim voltou com ele, volta. E ele disse, o velho profeta, disse para o homem que vinha da parte do Senhor,
também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou, por ordem do Senhor, dizendo: faz ele voltar contigo para tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, ele mentiu. Assim voltou com ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. E clamou ao Senhor de Deus, e clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à ordem do Senhor e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandou, antes voltaste, comeste pão e bebeste água no lugar de que o Senhor te dissera: não comerás pão, nem beberás água, e por causa de tudo isso, porque você desobedeceu, você foi acreditar num homem que disse ser da parte de Deus, que disse palavras que lhe afagaram, porque provavelmente esse homem estava até com fome, porque levava dias para você ir de uma cidade para outra. Quando o homem veio e disse: mas Deus falou comigo, não tem problema. Isso não é comum até nos dias de hoje? A gente lê na palavra com convicção, Deus determinando determinadas coisas. Eu e Selma, a gente estava conversando sobre isso. Sobre as coisas, sobre a noção de certo e errado. Isso chega a ser uma coisa simples, que às vezes criança entende, tem muita gente mais velha que não entende. Deus estipulou leis, até para nos proteger de nós mesmos. E quando a gente olha para essas leis, e ao invés de obedecê-las, de ouvir a verdade do Senhor, que estão dentro da palavra, que estão consumadas pela revelação do Espírito Santo, e a gente, porque uma pessoa chega com um trejeito de profeta, porque fala: tchei, terra, e ela fala: eis que te digo, não tem problema esse pecado aí, não tem problema, você está com fome, você está cansado, você já fez uma obra tão linda para Deus, Deus não vai ficar magoado se você fizer só isso daqui. Não precisa levar isso tão a sério. É assim que Satanás vem. Ele não vem com tridente, com chifre, com rabinho. Às vezes ele vem vestido de profeta. E o que aconteceu nesse homem? Por não ouvir, por não se manter fiel à palavra que Deus tinha tratado com ele diretamente. Pode passar. Tá. Deus disse a ele: o teu cadáver não entrará no sepulcro dos teus pais. E sucedeu que depois que comeu pão e depois que bebeu, albardou ele o jumento para o profeta que fizera voltar. Ele preparou o jumento para o profeta ir embora. Este, pois, se foi, e um leão o encontrou no caminho e o matou. E o seu cadáver foi estendido no caminho. E o jumento estava parado junto a ele, e também o leão estava junto ao cadáver, para mostrar que era obra de Deus. Porque onde com o leão não ia matar um jumento? Só pegou o homem para se cumprir a sentença de Deus, diante da falta da obediência. Você pode pensar: Luiz, mas o que tem? Era a obediência de uma coisa tão pequenininha. Por isso que todos fomos condenados. Porque desde o Éden, era uma coisa tão pequenininha. É só uma fruta, um coco. Meu marido brinca que é o coco, porque fala que tomou e comeu. O coco dá para você tomar a água e comer a polpa do coco. Então, mas é brincadeira, tá, gente? Ninguém sabe que fruta que é. Banana. Era uma coisa tão pequenininha, mas foi um homem de Deus que falou comigo. Foi numa campanha que eu ouvi na igreja. Foi numa mensagem que eu recebi no Instagram de um profeta. Foi uma pessoa tão boa que falou para mim. Eu gosto tanto daquela pessoa. Ela não é Deus. E as pessoas começam a se apegar na imagem que elas próprias criaram de Deus. Eu não estou isenta disso, não. Vira e mexe, quando me é mais confortável, eu pinto um Deus menos soberano na minha cabeça. Eu pinto um Deus que não é Senhor. E no final eu me torno senhora dele. Né? Eu pinto um Deus que é servo, que tem a obrigação de fazer as minhas vontades, porque eu declaro isso, porque eu fiz campanha, porque eu me sacrifico tanto. É graça. As bênçãos do Senhor vêm pela graça.
não tem merecimento nenhum nosso. Mas, pela falta de temor, olha a consequência, olha como terminou uma história linda de um homem de Deus, por uma desobediência. E aí, eu queria ler outra história com vocês, lá em Atos, capítulo 5, versículo 1. A gente vai ler do 1 ao 11. Porque a gente pode pensar assim, Luiz, mas isso foi uma coisa que aconteceu lá no Antigo Testamento. Né? Ainda não tinha Espírito Santo, então era normal o pessoal dar essas vaciladas e tudo mais. Será que isso podia acontecer dentro da igreja? Vamos ver. Diz assim, versículo 1, amor, perdão. Antes disso, para vocês entenderem, no capítulo anterior vai estar dizendo assim, isso é lá na igreja primitiva, na primeira igreja que existiu, né, nos primeiros membros cristãos que existiram na face da terra, depois da ressurreição de Cristo. O povo vivia junto e tinham tudo em comum. E aí foi notório para a igreja a vida de um José chamado Barnabé, que ele vendeu o seu terreno e distribuiu todo o valor para ajudar a todos os seus irmãos. E essa obra ficou notória. E aí, como está no final do capítulo 4 isso, e essa história que eu vou ler agora está no início do capítulo 5, às vezes a gente separa. Mas Lucas, que foi quem escreveu, está até fazendo uma comparação dessas histórias. Então, aconteceu uma obra de misericórdia linda na igreja, um homem dar tudo o que tinha, né, sem a menor obrigação, para servir aos seus irmãos, para que todo mundo pudesse partilhar do mesmo que ele. E aí, outros irmãos quiseram demonstrar algo parecido, para receber, talvez, os elogios da igreja, para se sentirem, talvez, tão bem inseridos, para se sentirem, talvez, tão bons quanto Barnabé. E aí vai dizer assim, mas um certo homem, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade, igual Barnabé fez. E reteve uma parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, e depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte da herdade? O que aconteceu? Eles venderam o terreno e eles não tinham a menor obrigação de dar aquele valor, igual Barnabé tinha feito. Mas eles não só anunciaram para a igreja que eles estavam fazendo a mesma obra que Barnabé, como eles reteram parte do dinheiro, mentindo, dizendo que eles também deram tudo, mas eles reteram parte. O pecado não é estar no reter, não é você não dar, não, isso aqui não é uma palavra de oferta, entendam isso. Mas é na mentira, no coração desonesto, mesmo fazendo a obra de Deus. Então, quando eles falam, para até se igualar a Barnabé, e fazem uma obra semelhante, mas com o coração retido, e eles mentem para toda a igreja, porque eles reteram parte do dinheiro e falaram que tinham dado tudo, e aí diz assim, volta, né, rapidinho. Pedro diz, por que encheu Satanás o teu coração? Você não precisava fazer isso. E aí no versículo 4 vai dizer, guardando-a, não ficava para ti? O terreno não era seu, o dinheiro não era seu, não tinha por que você mentir. E vendida, não estava no seu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e esperou. Ele morreu. Teve o fim igual do homem de Deus lá. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os moços, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também a sua mulher, não sabendo que o marido dela tinha morrido. E disse-lhe Pedro, me diz, vocês venderam, portanto, aquela propriedade? E ela disse, sim, portanto, mentindo, falando o mesmo valor do marido. Então Pedro lhe disse, por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor?
Eis aí à porta os pés do que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu, morta, aos pés, e expirou. E entrando os mozos, acharam-na morta, e levando-a para fora, a sepultaram junto do seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. E aí só continua falando mais da igreja. E aí, eu queria que a gente lesse lá em Efésios capítulo 4, versículo do 12 ao 16. Efésios 4, versículo 12 ao 16. Antes de eu fazer essa leitura, a gente pode pensar que, nossa, mas caramba, por que isso aconteceu? Simplesmente porque Deus não é de mentirinha. Deus é criador, Deus é Senhor, Ele é juiz e Ele conhece os corações. Eu não, dessa palavra de maneira nenhuma é para vocês ficarem com medo de Deus, não é isso. É para vocês terem noção de que Ele sabe de toda a verdade e da sinceridade de cada coração. E Ele vai trazer vários desses alertas porque Ele vai nos orientar sempre a gente não ser guiado por qualquer vento de doutrina. A Selma estava falando a frase que minha sogra fala muito: de boa intenção o inferno está cheio. Mas eu não vi mal. Mas, poxa, é tão legal. Eu sinto que quando eu faço isso, eu não estou ofendendo a Deus. Eu sinto que eu faço... Tudo bem. Peça ao Espírito Santo para te mostrar. O Salmo 118 fala isso. Ou 18 ou 118. Senhor, mostre em mim se há algum caminho mau. Porque nem para isso a gente serve. Para examinar nós mesmos sozinhos. A gente precisa da ajuda do Espírito Santo. Mostre em mim e guia-me pelo caminho correto. A gente vai errar pra caramba. Eu erro pra caramba. Mas a gente precisa ter a consciência de que o meu jeito não é o certo. Não é porque me agrada, não é porque agrada o coração de todo mundo, que determinado jeito de cultuar é o que agrada ao Senhor. Porque Ele não é um Deus que foi criado da minha cabeça. Ele é o Deus que criou todas as coisas. Ele não é um Deus bobinho. Ele é Senhor. Ele é Pai piedoso, maravilhoso, mas Ele é Senhor. É um ser real. É um ser juiz e que vai vir julgar a todos nós. E aí ele vai dizer: querendo o aperfeiçoamento dos santos, que são todos aqueles que são separados segundo o seu nome, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Uma hora eu estou acreditando aqui, porque é fulano de tal que está falando. Outra hora eu estou cultuando, estou sendo crente de um jeito totalmente diferente, porque agora eu estou seguindo outra pessoa. Agora eu vou ser crente aos meus modos. Agora eu vou ser crente do jeito que fulano é. Agora eu vou ser crente, se fulano falar que eu posso fazer isso, então eu posso. Se o pastor falar que eu posso fazer isso, então eu posso. Ele pode ser o que for. Se for contra a palavra de Deus, não faça. Não teste o Espírito Santo de Deus. Deus, Ele quer ter uma relação de intimidade com a gente. Ele não só nos criou, como Ele se entregou na cruz, justamente para que a gente tivesse esse acesso através do Espírito, sem intercessão de ninguém, a não ser pelo próprio Jesus. E Ele nos confirma isso através da sua palavra. Ele nos ensina diariamente através da sua palavra. E aquilo que vai contra, se um dia eu vier a falar contra essa palavra, que eu seja anátema, porque serei. Mas o nosso coração, o nosso prestar culto, o nosso pensamento de doutrina não pode ser diferente daquilo que Deus instituiu para nós. Porque Deus não é um Deus de mentirinha. Não foi um Deus que a gente criou. E aí eu queria ler, já estamos chegando ao final, lá em Mateus capítulo 7, do versículo 21 ao 23. Como que a gente deve proceder então? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Esse é o próprio Jesus falando. Pode seguir.
Muitos me dirão naquele dia, no dia do juízo, no dia do retorno do Senhor: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Aqui ele está lidando com pessoas ditas talvez até como profetas aqui na terra, que fizeram maravilhas. E ele vai dizer: então eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque por mais que não seja notório aos nossos olhos, o Senhor conhece as intenções dos corações, principalmente quando a gente busca servi-lo e adorá-lo com o coração sincero. E aí, para finalizar, queria ler Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Como a gente deve proceder, então, diante disso? A gente precisa agir como Cristo, que foi o único que prestou o culto perfeito, o único filho obediente de Deus de verdade. Às vezes a gente pode não entender, mas quando Deus nos criou, né, na sua perfeita criação, Ele não precisava, Ele não estava se sentindo solitário, porque Ele era suficiente na sã doutrina. Mas quando Ele nos criou com todo amor, Ele foi perfeitamente bom e perfeitamente justo. Às vezes isso pode ficar um pouquinho bagunçado na nossa cabeça, mas essa é a principal mensagem do Evangelho. Quando Deus cria o homem, cria para ser seu filho, cria para receber dos cuidados dele, Ele deixa tudo debaixo do domínio do homem. Tudo Deus coloca debaixo da nossa autoridade. A natureza, os animais, dentro da nossa família, Deus dá a autoridade das mães aos filhos, dos pais aos filhos. E quando o pecado entrou, Deus, por ser perfeitamente justo, Ele não podia passar a mão na cabeça da gente. Ele não podia ter o culpado como inocente, porque senão ele seria um rei corrupto, um rei injusto. E ele não podia deixar de dar a sentença que ele diz que seria dada àquele que cometeu esse pecado, que é a morte. Mas, ao mesmo tempo, ele foi tão perfeito em amor, que quando ele deu a sentença, no mesmo capítulo em Gênesis, quando ele dá a sentença à humanidade, ele dá a solução, que é a entrega da própria vida. Ele diz: eles merecem a condenação, porque erraram, e o castigo é esse. Mas por amor, eu pago o castigo deles. E assim Cristo vem, a porção de Deus encarnada. Passa por dor, passa por fome, passa por todas as dificuldades que a gente passa nessa vida. Veio pobre, sem coroa nenhuma, o rei da eternidade. Veio sem nenhuma glória, para que na morte dele fôssemos feitos filhos de Deus. E esse mesmo Deus vai nos fazer um convite para que sejamos parecidos com Ele, para que dessa maneira a gente viva em paz na terra, a gente não seja enganado por qualquer vento de doutrina, por qualquer pessoa que venha demonstrando um pouco mais de autoridade sobre a nossa vida. Se não vier de Deus, a gente não deve seguir. E Jesus vai dizer assim, Jesus não, Paulo vai dizer assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Que a gente não seja prepotente para adorar a Deus à nossa própria maneira. A gente precisa estar diante de Deus com a consciência de que Ele é Senhor do universo, de que Ele é um Pai extremamente amoroso, que Ele quer o nosso bem, mas principalmente que Ele quer um coração sincero diante dEle. Que a gente não faça as coisas para mostrar para as pessoas, para que vejam como a gente é bom, para que vejam como a gente é mais próximo de Deus do que os outros ao nosso redor, mas que a gente tenha o mesmo sentimento de Cristo em nós e que por nenhuma soberba a gente ache que a gente sabe o jeito certo de adorar ao Deus que a gente criou da nossa própria cabeça. Esse não é o Deus da Bíblia. Esse não é o Jesus verdadeiro, o leão de Judá, o que veio encarnado, que morreu na cruz por mim e por você, para te receber lá na glória, te pegar no colo, limpar toda a lágrima dos seus olhos e falar: acabou. Agora não tem mais choro, não tenho mais pranto,
é só alegria e paz aqui no meu reinado com os meus filhos. Então, pode passar, Bia. Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, e assim temos que ser também, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Deus não é nosso servo, né? Deus não é um código para a gente conseguir riquezas nessa terra. Deus é o amor que restaura vidas, que transforma vidas, é o sustento diário dos seus filhos. Mas Ele é real. Ele é real. Ele é um ser sério. E Ele é Pai, mas Ele é Senhor. Então, que a gente haja com Deus com o coração mais sincero que a gente possa, porque Ele deu tudo o que tinha, para que hoje tivéssemos essa liberdade de estar diante dEle e habitar com Ele na eternidade. Então, que a gente seja como Cristo, que a gente tenha o mesmo sentimento de humildade, servidão e amor uns pelos outros. Amém?